Assim diz a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 1, versículos do 3 ao 13. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós mais uma vez recorremos, ó Deus, a tua ajuda, o teu auxílio, para que ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa ser o pregador por excelência em cada coração aqui. Ó Deus, os que possam ter dúvidas, tu possa assim tirar. Os que têm, ó Deus, as convicções, que sejam convicções do alto, produzidas por ti mesmo, Senhor. E tu possa trazer o nosso entendimento para entender, e para que entendamos e creamos, ó Deus, que a nossa fé não é uma fé sem sentido, uma fé vazia, vaga, sem o conhecimento, sem o intelecto, sem o raciocínio, mas que o raciocínio e o intelecto é o meio pelo qual tu nos traz e aplica a sabedoria, a lidarmos com a verdade assim revelada. Então assim, ó Deus, nós aqui oramos no nome de Cristo, teu Filho bendito. Amém. Os versículos de Gênesis do capítulo 1, versos 3 ao 13, eles vão apresentar um relato bíblico dos 3 primeiros dias da narrativa da criação. Estes versos, eles descrevem a criação da luz, do firmamento, da separação entre a terra e os mares e da vegetação. E aqui, para entendermos esse texto, nós temos que levar em conta o contexto ao qual Moisés falou, ao qual Moisés explicou aos seus primeiros ouvintes. E quando Moisés narrou a história da criação, o contexto religioso em que estavam ali os seus primeiros ouvintes era de uma forte presença de religiões politeístas em torno de Israel. E hoje não é diferente. Hoje nós temos um panteão de deuses, claro, de religiões pagãs e até mesmo do próprio ateísmo, que usa de uma fé cega para tirar a questão de Deus como Criador. Não é contradição dizer que são ateus que usam de uma fé cega. Eu vou explicar isso na condução da exposição do texto sagrado. Então, os povos que estavam ao lado ali do povo, quando eles saíram do Egito, veja, Moisés, ele pregou, ele proferiu essas palavras para o povo de Israel quando eles saíram do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. O próprio Deus inspirou Moisés para escrever, mas também para falar ao povo de Israel, contrapondo as religiões pagãs que estavam ao seu redor. E justamente essas cosmovisões combatiam o monoteísmo do povo de Israel, um Deus único, verdadeiro, e os sistemas
religiosos ali ao redor de Israel enfatizavam mitos sobre a criação que envolviam vários deuses, em que esses deuses criaram todas as coisas ali com batalhas cósmicas, e que o mundo foi formado a partir de conflitos, e nós muitas vezes não levamos em consideração esses pormenores, essas informações, quando lemos o texto de Gênesis. E nós temos essa certeza de que esses conflitos, esses deuses, da criação a partir de um caos, nós podemos ver à luz das Escrituras, quando o povo de Israel estava ali a caminho do Egito e estava para ser liberto do Egito, melhor dizendo, o próprio Deus, ele combateu alguns deuses ali. E para combater os deuses, o próprio Deus trouxe pragas. Quando as 10 pragas ali, em vez de Deus diminuir as pragas ali, ele aumentou, dizendo: olha, os deuses que vocês creem, olha o que eles fazem com vocês. Eles trazem opressão, eles trazem morte, eles trazem conflitos. E por isso o contexto em que o povo de Israel estava ouvindo essa história, essa narrativa, era justamente para que eles entendessem que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Deus é um Criador perfeito. Então nós vamos meditar aqui sobre a harmonia e a soberania de Deus na criação, fazendo um contraste com as cosmovisões antigas e modernas. Ou seja, nós, a partir da criação, nós temos que observar que Deus, ele traz uma harmonia, uma simetria, uma ordem em toda a criação. As coisas são perfeitamente criadas, perfeitamente ali trazidas à existência pela palavra do próprio Deus, e mostra a soberania de Deus na criação, quando ele diz: haja e houve, aconteceu, veio à existência. E da mesma forma como foi objetivo de Moisés contrastar o monoteísmo ou a crença no Deus de Israel como Criador, ele vai combater também as crenças dos nossos dias, que são justamente algumas teorias da criação e da origem de todas as coisas. Então tem as cosmovisões antigas que o próprio texto combateu, mas por causa da palavra de Deus ser eterna e sempre atualizada, ela também combate os pensamentos dos sistemas opositores ao Senhor, opositores ao Deus Criador. E Gênesis 3, 1 do 3 ao 13, não apenas revela a ordem e a bondade de Deus, mas também apresenta uma resposta teológica robusta às antigas e contemporâneas cosmovisões, destacando o papel do cristianismo como o proclamador da verdade sobre a origem de todas as coisas e como nós cremos acerca do propósito da criação. Em Gênesis ele vai trazer justamente esses princípios. Então nós vamos meditar sobre a harmonia e soberania da criação de Deus. Inicialmente, nós, para termos um melhor entendimento sobre o texto, eu quero trazer algumas informações para que vocês tenham como arcabouço, como um feedback, para olhar e entender como os primeiros ouvintes ali ouviram, receberam ali as suas informações. Então, o contexto religioso e as cosmovisões de Israel, elas contrastavam com o relato da criação em Gênesis naqueles dias, como também contrasta nos dias atuais. Eles criam que o sol, a lua, veja que nas 10 pragas também tem ali um momento das rãs, dos piolhos, aonde eles criam que foram esses deuses que criaram todas as coisas depois de um caos. E nos dias atuais, o relato da criação de Gênesis apresenta uma cosmovisão teocêntrica, onde Deus cria o universo de forma soberana e tudo foi feito de uma forma ordenada, simétrica.
e se contrapõe não apenas às narrativas dos povos antigos, mas também às ideologias e cosmovisões predominantes em nossos dias, como o naturalismo científico, o secularismo, o espiritualismo pós-moderno. Ao analisar essas perspectivas à luz de Gênesis, é essencial para compreender o papel do cristianismo, como ele deve dar sua resposta às questões existenciais contemporâneas, dizendo qual é a origem de todas as coisas. Quando perguntam a você de onde surgiu todas as coisas, de onde surgiu a sua vida, de onde somos, de onde viemos, para que existimos, e Gênesis vai justamente dar essas respostas. Perceba que há um pensamento vigente, ou seja, o espírito do nosso tempo, que fala sobre o naturalismo científico. O que é o naturalismo científico? O naturalismo é a base para as abordagens científicas modernas. E essa abordagem, ela postula que o universo e a vida surgiram por meio de um processo puramente natural, sem a intervenção divina. E aí estão entre elas a evolução biológica e o Big Bang, são os principais pilares dessa visão. Então, a visão do naturalismo científico é onde eles tiram Deus da origem da criação, de onde vem todas as coisas. E como eu afirmei aqui, é a evolução biológica e o Big Bang. E é como eu falei, aqui é que eu quero explicar a vocês acerca de que o ateu, ele usa a fé, ele tem uma fé para ser contra o próprio Deus. Mas pastor, não é contradição? O ateísmo, ele crê? Vejamos, o naturalismo científico, ele diz que não há um ser divino, não há algo que seja transcendente. Eles afirmam que a criação, ela surgiu de uma grande explosão. Agora veja a lógica, veja que primeiro eles não têm provas acerca dessa grande explosão. Eles não têm nada que comprovem, porque o que é a ciência? A ciência é quando o cientista, ele pega o material, o que vai ser ali analisado, coloca sob a seu microscópio e vai ali analisar minuciosamente. Mas cadê a prova? Cadê a prova da grande explosão? Eles não têm. E vamos analisar agora a grande explosão. Eu quero trazer uma proporção menor para que você entenda o que é essa grande explosão. Suponhamos que nós estamos nos reunindo aqui durante a manhã e dizemos, olha, vamos durante a tarde tomar um café e fazer um bolo. Um bolo, ele precisa de margarina, precisa de açúcar, precisa de ovos, precisa de vários ingredientes. Aí tem um irmão que está dizendo, pastor, eu só venho à tarde, mas eu posso chegar à tarde, eu vou mandar a uma empresa entregar esse material aí. Aí eu digo, olha, diga a eles que venham correndo, voando. Aí no meio do caminho, o que é que acontece? Com essa pressa, acontece um acidente, há uma capotagem do carro e vai dar várias capotadas. E aí o que é que acontece com aquele material do bolo? No nosso entendimento, algo lógico que é que acabou-se tudo foi desfeito, não vai ter bolo. Mas na mente daqueles que são evolucionistas, que o mundo, né, teve existência com uma grande explosão, na mente deles é que todo esse material foi misturado, foi feito esse material do bolo, e teve uma grande explosão no carro e o bolo caiu aqui na nossa mesa, e digo de passagem, uma cereja ali em cima. Isso é possível? Não, é necessário muita fé para acreditar nisto. Veja, um simples bolo. Agora, quando nós olhamos para a criação, quando olhamos quando o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, a perfeição da criação.
nós olhamos, é impossível que isso venha acontecer. E o acaso, veja, por isso que é o naturalismo, a natureza criar todas essas coisas. Então é preciso muito mais fé para acreditar que o mundo existiu, teve a sua origem do nada, de uma explosão. E Gênesis capítulo 1, versículos 3 ao 13, ele começa com esse princípio dizendo: Deus criou todas as coisas, e ele vai trazer as coisas de uma forma ordenada. O outro pensamento vigente em nossos dias é o secularismo e o humanismo. O secularismo é quando esse pensamento promove uma visão de mundo em que a religião ela é excluída das esferas públicas e da explicação da realidade. O secularismo diz que o mundo, as coisas, a sociedade, ela explica o todo. E o humanismo coloca o homem como o centro da existência. Quem é o padrão de dizer o que é certo ou errado é o coração do homem. Olha, eu sinto isto, eu acho que seja aquilo. Então, com isso, quando é exaltado o homem, ele é colocado no centro da existência, ele nega a dependência de um Criador. É tudo que está por trás desses pensamentos modernos que tiram Deus do centro. E em contraste com isso, o secularismo e a moralidade, ela é relativa pela sociedade. Quem diz o que é certo e o que é errado? Quem diz o que o aborto é certo ou errado? É a lei? São os deputados? Não, é o próprio Deus, a luz da criação. E como se não bastasse, tem ainda o espiritualismo pós-moderno. O espiritualismo, meus irmãos, nos nossos dias, combina ali elementos de várias religiões com o propósito de introduzir esse pensamento no cristianismo, dizendo: olha, os outros fazem, e por que nós não podemos fazer? E colocar aqui também, o exemplo é o culto ao Senhor. Porque nós não podemos acrescentar nada no culto ao Senhor? Porque Deus, ele diz: olha, eu quero que seja adorado da minha forma. Vocês não podem colocar nada, acrescentar nada no culto. Lá no capítulo 20 de Êxodo, após os 10 mandamentos, o próprio Deus, ali no finalzinho do capítulo 20, ele vai dizer: quando vocês forem levantar um altar ao Senhor, vocês não podem lavrar as pedras, vocês não podem usar ferramentas de vocês, porque quando vocês colocam as ferramentas, vocês vão profanar. E Deus está dizendo: tudo que se refere à adoração tem que ser determinado por mim. E o secularismo, ele quer trazer as coisas do mundo. Veja como as pessoas querem conduzir a igreja. Muitas vezes usam o princípio empresarial para conduzir a igreja, e nunca vai dar certo. A igreja é uma outra categoria, e o secularismo, ele quer minar esse princípio, ele quer introduzir esse pensamento no cristianismo, e que muitas vezes colocam a roupagem espiritualizada, cristianizada. Então, aqui Gênesis, ele dá uma resposta a essas teorias, as teorias antigas, que tudo foi criado do caos, e que hoje também eles imaginam e afirmam que a criação veio do nada, veio do caos. Eles ainda falam de milhões e bilhões de anos que a terra foi criada, que as coisas foram criadas, ou que a nossa origem é de um ancestral comum, que começou lá depois da explosão, com uma sopa ali de substâncias e químicas, e depois foi se desenvolvendo, e o último ancestral nosso, próximo a nós, seria um primata. Mas isso é descartado aqui em Gênesis. Gênesis, meus irmãos, escrito por Moisés, tem uma escrita refinada, que nós devemos analisar ela com muito cuidado. Devemos analisar, observar que ela tem uma simetria.
Pois a ordem da criação em Gênesis 1 revela uma profunda simetria, uma intencionalidade divina, onde reflete tanto a sabedoria quanto a soberania de Deus. E esse relato é estruturado em 2 ciclos de 3 dias cada. Deus criou todas as coisas em 6 dias, mas tem um ciclo que é criado em 3 dias e outro nos próximos 6 dias. E a organização aqui não apenas comunica uma harmonia intrínseca na obra criadora, mas estabelece fundamentos teológicos profundos que apontam para o propósito redentivo de Deus, onde Ele criou as coisas perfeitas, sem ser um caos. As coisas têm uma ordem lógica. Veja, eu quero que você observe primeiro o capítulo 1 de Gênesis, quanto à simetria dos 6 dias, como é de forma perfeita. Nos 3 primeiros dias, Deus organiza o caos primordial descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E no primeiro dia, o que é que Ele cria? A luz e as trevas. Deus cria a luz e separa das trevas, nomeando dia e noite. Este ato, irmãos, é fundamental, pois a luz representa ordem e a presença de Deus, sendo uma metáfora rica para a sua glória e a sua revelação. Essa luz que foi criada aqui. No segundo dia, você vai ver aí, que Deus separa águas abaixo do firmamento das águas acima. Ele separa a água das águas, nos versos 6 a 8. E este ato organiza o espaço atmosférico, onde nós vemos as camadas, que quando estudamos ali biologia, a atmosfera, a biosfera e essas várias esferas aí que Deus criou, preparando um ambiente para que os seres vivos pudessem ali ter vida contínua, preservada, diferente dos outros deuses. E no terceiro dia, Deus cria vegetação. Deus ajunta as águas para formar os mares e faz surgir a terra seca. E logo em seguida, Ele cria a vegetação. Este é o primeiro ciclo da criação. Agora, veja a simetria, a perfeição, como é o segundo ciclo, os 3 últimos dias. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas para governarem o dia e a noite, correspondendo ao primeiro dia. Veja, agora as coisas vão fazer sentido, porque houve luz no primeiro dia, nós vamos ver já qual que luz é essa. Mas no quarto dia, vai completar agora esse primeiro dia, aonde Ele traz ali o sol, a lua e as estrelas, colocando tarde e manhã, um para governar o dia, outro para governar a noite. Agora veja o quinto dia, que Ele faz uma harmonia agora com o segundo dia. Deus agora, Ele povoa as águas, povoa os céus, onde corresponde ao segundo dia, é onde Ele abençoa esses seres para que se multipliquem, dizendo: olha, vocês serão fecundos. Aqui está a fecundação de todos os seres viventes, depende de Deus. É Deus quem faz com que sejam fecundos. Tem um princípio natural, óbvio, mas tem uma ação divina, e Ele abençoa os seres para que se multipliquem, introduzindo um conceito de continuidade da criação, de conservação da vida, diferente daqueles deuses do Antigo Testamento, mas também dos deuses dos nossos dias, onde eles acham que a preservação de todas as coisas são eles que dizem que fazem. E no sexto dia é criado os animais terrestres e os seres humanos, corroborando ou concluindo o terceiro dia com o sexto. Então Deus cria os seres terrestres e por fim os seres humanos à sua imagem e semelhança. E este ato corresponde ao terceiro dia, completando a obra criadora com a introdução de um agente
moral e relacional, destinado a governar e a cuidar da criação como o seu vice-regente, aonde Deus agora ele coloca alguém que é criado à sua imagem e semelhança, que tem um relacionamento de aliança, de pacto com o próprio Deus. E aí vemos essa harmonia. E no sétimo dia, o próprio Deus ele começa e nos dá esse dia, onde se encaixa diretamente nos ciclos, mas ele transcende esses ciclos. No dia, quando foi expor Gênesis 2, João 3, acerca desse dia que ele pressupõe um trabalho, um empenho, um trabalho árduo dos dias anteriores, mostrando o modelo como devemos adorar. Então, esse princípio da simetria, da forma como Deus criou com uma intenção, mostra e contrapõe os deuses pagãos daquela época e os deuses pagãos dos nossos dias, o que muitas vezes é visto já nos centros acadêmicos, nas escolas, onde os materiais didáticos das escolas, eles apontam e afirmam que o homem veio do primata. E essa simetria na narrativa de Gênesis aqui, ela não foi colocada de forma acidental. A simetria, ela foi colocada aqui de uma forma intencional, a qual reflete o caráter de Deus como um Criador sábio, soberano, perfeito na sua criação. Por isso a simetria aqui é entendida com uma harmonia visual e estrutural que segue um padrão específico. Por isso que nós não podemos ter uma vida desorganizada. Nós que cremos no Senhor, nós cremos em Deus, o próprio Deus está dizendo que nós devemos ter as nossas vidas organizadas. Uma coisa feita com propósito. A vida tem um propósito. Deus nos criou para a glória do seu nome e nós devemos refletir essa glória do Senhor. Esse relato não é apenas da simetria, não é apenas histórico, mas ele é litúrgico, aonde a criação cósmica proclama a glória de Deus. Isso é entendido pelo que o salmista diz no Salmo 19. Todo o Salmo 19 nós cantamos aqui, ele foi colocado intencionalmente para nós cantarmos, ao dizer que os céus proclamam a glória de Deus. E onde ele diz que um dia discursa outro dia, é algo extraordinário. Por isso a criação aponta para a sabedoria divina, para a necessidade de vivermos em aliança com Ele, refletindo essa ordem em nossas vidas e proclamando a glória da criação por meio da nossa vida. Então, veja, é necessário que nós, para entendermos Gênesis, nós entendamos o contexto em que foi escrito, o contexto religioso, olhar a forma e estilo da escrita de Moisés, que simetricamente ele faz isto, mas ao analisar o texto, nós vamos ver uma simetria ainda mais precisa, aonde podemos ver, meus irmãos, um paralelismo no texto. Em todo o capítulo 1 de Gênesis, vamos ver 4 paralelismo. A ordem divina, aonde diz fazer o seguinte: Deus disse, haja luz, e houve luz. E toda vez que Deus diz alguma coisa, aquilo acontece. Aonde aponta para o poder, a eficácia da palavra de Deus. E também, e assim se fez, a execução daquilo que Deus se propõe. Os seus planos não podem ser frustrados. E Deus avalia, ou seja, Ele determina o que é bom ou não. Quando Ele diz assim, e viu Deus que era bom. Toda a criação Ele vai dizer, e viu Deus que era bom. Lá no final, no capítulo 31, versículo 31, e viu Deus que tudo era muito bom. A perfeição da criação.
E ele finaliza esse paralelismo com houve tarde e manhã. A marcação do tempo. Nós temos que aprender a lidar com o tempo. Nós temos que entender que Deus é quem diz como devemos lidar com o tempo de uma forma santa e piedosa. Nós temos que entender isto. Então, entrando agora no texto para entendermos o texto, quero fazer uma análise das palavras que aqui é trazido por Moisés. Disse Deus. A palavra disse aqui implica tanto o falar quanto a manifestação de uma intencionalidade quanto ao comando de Deus. Quando disse Deus, ele diz e ele tem a intenção, ele dá a voz de comando. Deus, ele não vai perguntando algo ou pedindo por favor, ele age aqui como o Deus suzerano, que ele diz como as coisas devem assim acontecer. E essa escolha aqui, feita por Moisés, comunica uma fala performativa, onde dizer é equivalente a fazer. Aquilo que Deus diz, assim ele faz, e mostra a sua imutabilidade. E Deus, assim, ele não apenas comunica, ele cria. Então a simplicidade do tema que Deus disse aponta para a eficácia da palavra de Deus, que está enraizada em sua natureza imutável e fiel, e o que ele declara é inseparavelmente aplicado de quem ele é, assim a eficácia da palavra divina. Então o texto aqui começa afirmando para um termo que é usado muitas vezes no Novo Testamento, e disse Deus. Isso fala da eficácia da palavra de Deus. E os ouvintes ali que estavam saindo do Egito, acostumados e estavam ali há mais de 400 anos sendo influenciados por aqueles deuses pagãos, por falta de uma verdade absoluta que é a palavra de Deus. Ele começa dizendo, Deus disse, haja luz, e houve luz, e mostra aqui a obra da criação, que Deus não é passivo, mas Deus é um Deus ativo, intencional, perfeito, simétrico, em toda a sua vontade e em toda a sua criação. O que primeiro deve se observar aqui é um dos princípios acerca da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Nós cremos e afirmamos, é a nossa única regra de fé e prática. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós fazemos, e é isso que estava sendo dito para aqueles israelitas. E eles viram, contemplaram, quando Deus mandou que Moisés tocasse ali na margem do rio, do Mar Vermelho, e se abriu o Mar Vermelho. Eles passaram a pés enxutos, eles contemplaram. Veja, quando eles ouviram essa narrativa, já tinham passado muitos séculos, mas o próprio Deus trouxe a eles algo que era presencial, algo no momento para que eles contemplassem e vissem o agir de Deus. E quando o último homem de Israel tirou os pés do leito do rio, o próprio Deus soltou as águas para que pudesse derrotar o inimigo do próprio Deus, a nação inimiga de Israel. Então eles estavam dizendo, o poder e a eficácia da palavra de Deus, eu devo confiar na palavra de Deus. E o que resultou desse poder, dessa ordem que Deus trouxe? Qual é o efeito da eficácia da palavra de Deus? A narrativa aqui, ela avança de forma simétrica e progressiva, aonde ele fala a respeito da luz, do firmamento, da separação da terra e mares, da vida vegetal. E esse progresso reflete um conceito de um Criador metodológico, um Criador perfeito,
E veja que o próprio Deus cria inicialmente a luz. A criação da luz aqui no versículo 3 é feita antes dos corpos celestes no quarto dia. Você percebeu isso? No verso 3 está dizendo: disse Deus, haja luz e houve luz. Agora veja no verso 14, onde ele diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E por que, meus irmãos? Não foi feito e colocado no primeiro dia? De onde veio essa luz? Esse versículo 14, esses luzeiros aponta para uma fonte dependente de luz. No entanto, o verso 3 aponta para uma fonte de luz primordial, independente dessas fontes físicas, e representa a presença de Deus, a manifestação do bem em contraste com o mal. É sempre que é visto assim, dia ou luz e trevas nas Sagradas Escrituras. É sempre colocado esse contraste. E aqui aponta para Cristo, a luz do mundo. Lembra quando ele diz: eu sou a luz do mundo? Ele que resplandece em nossos corações para a salvação. Aqui na criação está dizendo que a luz que não precisa de nenhuma atividade física é a luz do próprio Deus. E aí mostra a manifestação de Deus na criação desde o início. E nós podemos comprovar isso quando nós lemos Apocalipse. Por favor, abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 21. Versículos 23 a 27. Que diz assim, veja, Apocalipse 21, versículos 23 a 27. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nenhum que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, primeiro ele está dizendo aqui que quando o novo céu e a nova terra se fizerem presentes, se fizerem ali consumados, não precisará do sol e da lua. Por quê? A glória de Deus estará ali. É Deus que trará a iluminação, como foi antes na criação, apontando para esse Deus Criador, Ele que é a luz, o todo bom, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Agora, veja aqui, no verso 25 vai dizer que as suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Para onde isso aponta? Para ali o Éden, quando foi fechado com os querubins, para que ninguém entrasse e comesse da árvore da vida. Nesse dia, nesse local, vai ser como Deus criou a perfeição da criação lá, sem precisar de sol nem de lua. E lá não haverá noite, porque a noite ela pressupõe trevas, morte, escuridão, tudo que há de ruim, e o que o mundo aí acontece. O que o mundo traz é trevas, é morte. Houve lá uma das pragas do Egito que Deus mandou trevas medonha.
Veja que as trevas ali eram tão medonhas que Moisés usa uma palavra dizendo ele podia até apalpar as trevas. É uma coisa terrível. Por isso que aqui essa luz é a manifestação do próprio Deus, o Deus bom. Então a separação aqui entre esses elementos reflete a transformação do caos inicial em um cosmo ordenado simetricamente que funciona de modo perfeito. E veja como isso é visto na engenharia. Pode ser visto também quando as pessoas vão projetar uma casa. Eles veem o que vem antes para dar o suporte depois. Já imaginou alguém que diz: olha, eu vou fazer uma casa, faz a casa tudinho, mas não planeja e nem projeta o que se refere à hidráulica, para colocar todos os canos depois, a energia, para colocar as tomadas. Como é que isso poderia acontecer? De onde vem isso? De onde vem essa ordem? Tanto as ciências de hoje, elas querem tirar Deus de tudo isso aí, mas toda essa ordem vem do próprio Deus. A lógica, o entendimento. Então aqui, essa intencionalidade de Deus. E Deus, Ele criou todas as coisas. E há uma repetição, onde é mostrada a bondade de Deus em contraste com os deuses pagãos. O que é que o mundo nos oferece hoje? Morte. Veja, o pecado, o mundo, Satanás, ele vai oferecer alegria, mas sabe o que é que ele vai lhe entregar? Tristeza. Ele vai oferecer vida, mas sabe o que é que ele vai lhe entregar? Morte. Dar ouvidos ao mundo é igual comprar naqueles sites da internet que não tem aquele cadeadozinho da segurança. Como assim? As pessoas pedem ali um iPhone de última geração com a proposta de ser R$3.000, aonde na realidade ele custa quase R$20.000. Aí as pessoas vão e dizem: não, vou comprar, olha o preço. Mas quando eles recebem um tijolo no lugar daquele iPhone. Não é assim que as propostas do mundo e de Satanás faz. Nós estamos chegando lá, vamos chegar lá em Gênesis capítulo 3, para ver qual foi a proposta lá da serpente, dizendo que seria igual a Deus, mas no fim trouxe a morte. É justamente aqui a repetição: e viu que Deus era bom, nos versos 4, 10 e 12. Mostra a bondade de Deus. Aqui ressalta a perfeição e o caráter harmonioso do mundo criado, em contraste com as cosmovisões antigas e atuais, que descrevem o mundo como resultado de conflito entre deuses, de uma fé cega, sem lógica, onde tudo veio de uma explosão. E o Senhor, Ele conclui com a vegetação, nos versos 11 e 12. Veja: e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E o que traz aqui a ideia dessa vegetação? Ele traz a ideia de que essa vegetação, ela se multiplica com o propósito da provisão, do cuidado, do sustento daqueles que vão habitar a terra.
algo que era totalmente contrário aos deuses pagãos e ao que o homem é hoje e diz o que é hoje. E aí ele traz aqui algumas palavras, alguns termos, quando ele diz assim, que dê semente e árvores frutíferas. Aqui traz o princípio de que só um Deus poderoso, sábio, com um propósito de conservação e da vida, é que pode fazer, e ele aponta para o próprio Deus. Quando estamos estudando a área da biologia, vegetação, nós olhamos e não damos muita atenção a uma semente. Perceba que nessa semente há informações ali que não podem ser colocadas ou criadas por ninguém, por algo que seja falível, só por um Deus soberano, poderoso e sábio, e que nessas informações dessa semente é colocada ali a terra, é ali depois cuidada, né? Colocada ali um fertilizante, colocada água, mas só ela ali pode produzir. Ela tem informações, ela tem componentes de trazer uma árvore, de trazer ali árvores frutíferas e dar vários outros frutos. É algo aqui poderoso que muitas vezes nós não damos atenção. Quando você for se alimentar, olhe para aquele alimento ali e diga: como é que esse tanto de feijão, esse tanto de arroz chegou à minha mesa? Como foi que produziu todas essas coisas? E aí nós olhamos para o poder majestoso, poderoso do Criador de Deus, e que isso tudo é efeito da eficácia da palavra de Deus. Quando ele diz haja luz, e quando ele diz aqui produza a terra ervas que deem sementes, e dessas sementes virá aqui se multiplicar. Uma semente, um grão de milho, quando nós plantamos ali, ele dá ali um pé de milho e ali várias espigas. Você já parou para contar quantos grãos de milho é produzido ali? A beleza da criação, o entendimento de Deus como Criador de todas as coisas, algo majestoso, maravilhoso, onde aqui ele traz o princípio da diversidade de plantas, de árvores, de alimentos, que juntos eles vão dar a cada um os nutrientes que nós precisamos. E além disso, a sustentabilidade. Deus, ele tem sustentado o mundo com a palavra do seu poder. E é isso, meus irmãos, que Moisés, ele tem como objetivo falar primeiramente aos seus ouvintes lá, que ele está combatendo aqueles deuses pagãos que traz o caos, que traz a desordem. E Deus aqui, ele diz não. Moisés fala ao povo e explica que nesses primeiros dias, onde eu criei todas as coisas de forma simétrica, ordenada, onde nós podemos contemplar, olhar para a criação, não apenas contemplar a sua beleza, mas a sua funcionalidade. Como é que isso foi criado? Só pode ter sido criado por um Deus maravilhoso, majestoso. E Moisés aqui está dizendo que nós devemos olhar para a criação não apenas como ele como o Criador, como a origem de todas as coisas, mas o sustentador, mas também o Redentor. Nós vamos olhar para Deus pelo seu atributo de Criador. Veja que nas Escrituras está sempre marcando Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus, o Criador, é porque aqui, quando lemos Gênesis, nós temos que ver esse método simétrico, maravilhoso, que é exposto aqui no livro de Gênesis, principalmente pela finesse,
que Moisés tem na escrita. Veja, entenda porque aqui esse livro de Gênesis, ele é uma escrita altamente refinada. Como foi que Deus preparou Moisés? Primeiro que naquele período, Moisés nasceu sob um momento em que as crianças recém-nascidas, homens, seriam mortos. Havia uma ordem para matar as crianças. Os pais de Moisés disseram: que conversa é essa? A gente vai ter filho. Deus disse: crescer e multiplicai. E Deus preservou a vida de Moisés, o levou para dentro do império egípcio. Ele ali no Egito tinha as ciências mais desenvolvidas, e Moisés ele foi ali treinado, preparado pelo próprio Deus para que ele conduzisse o seu povo. Não foi algo aleatório, a providência de Deus. E para que Moisés pudesse escrever o livro de Gênesis nesse princípio, nesse estilo maravilhoso, refinado, e que muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção ao ler o livro de Gênesis. E é aqui que nós devemos retirar, extrair essa verdade bendita, profunda, e termos a base para a nossa fé, e olharmos para essas cosmovisões, esses pensamentos que o mundo traz, dizendo: olha, o mundo veio à existência por causa de uma explosão, ou de qualquer outro tipo de criação, e dizer: não, eu tenho certeza e convicção, os meus olhos veem a glória de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, que criou todas as coisas e sustenta com a obra das suas mãos. Deus, ele confrontou o povo inicialmente aqui, quando o povo estava saindo do Egito. E semelhantemente nós estamos saindo também, meus irmãos, quando fomos chamados para o Evangelho, saindo do mundo, tirando todos esses pensamentos que o mundo tenta impor, colocar sobre nós. Porque eu conheço muitos cristãos que querem unir o evolucionismo com o cristianismo, com o teísmo. Eles vão dizer que: pastor, é possível que Deus tenha criado tudo depois de uma explosão, e depois da explosão ele trazer ali as coisas. Eu disse: não, isso é ilógico, porque Deus é um Deus de ordem, de lógica, de simetria. Deus não é um Deus de caos. Por isso Gênesis aqui ele está aprontando, nos abrindo os olhos para que a nossa vida seja organizada em prol da adoração a Deus. Por isso que no capítulo 2, versículos 1 ao 3, é concluído esse período acerca de tempo, o 7º dia, de que tudo é feito para a glória de Deus. E nesses 7 dias nós temos que trabalhar arduamente, temos que trabalhar cronologicamente, temos que fazer uma agenda para que o que nós projetamos possamos cumprir ali na agenda. Óbvio que nós não temos o controle de todas as coisas, pode haver algum contratempo, algum desencontro, é verdade, mas isso não pode ser uma desculpa para sermos relaxados com o tempo. Não podemos ser procrastinadores, não podemos ser relaxados com aquilo que Deus determinou e diz como é para ser usado, e Deus como o Senhor da nossa vida. Irmãos, o tempo é do Senhor, e Ele é Senhor do tempo. Use o seu tempo para a glória de Deus. Aprenda a remir o tempo, como diz as Sagradas Escrituras, olhando para a criação como algo primoroso, lógico, soberano, que é fruto
da palavra poderosa de Deus, a eficácia da palavra de Deus, porque assim como a palavra de Deus, meus irmãos, ela é poderosa para criar todas as coisas. Esse mesmo termo, ele também é usado para dizer que essa mesma palavra, quando vai ao nosso coração, há uma recriação de Deus ao nosso coração. Por favor, abra a sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Os escritores do Novo Testamento, qual a interpretação que eles têm acerca da criação de Deus lá da luz? Veja, 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando somos chamados pelo Evangelho, quando a palavra ela é pronunciada, ela é pregada, a eficácia dela em nosso coração é que Deus ilumina. O Espírito Santo de Deus vai no nosso coração, iluminando o nosso conhecimento acerca da glória de Deus, do poder de Deus. E aqui ele está se referindo à regeneração, quando fomos criados, quando fomos feitos nova criatura. Então, olhe e perceba acerca da sua fé. Esse texto é um texto apologético, ou seja, de defesa da fé, não só de conhecimento, mas também de defesa para o nosso próprio coração. Porque muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos passar por momentos difíceis, de dúvidas. A nossa confissão de fé contempla isso. E quando tivermos dúvidas, venha a Gênesis, volte a Gênesis, leia Gênesis passo a passo. Olhe aqui, observe palavra por palavra. Aonde o Senhor, Ele cria todas as coisas, traz a luz, Ele traz a separação, o ambiente perfeito para o nosso bem-estar. E também Ele cria todas as plantas, as relvas para o nosso sustento. A simetria, a perfeição da criação aponta para um Deus perfeito, aponta para esse Deus maravilhoso. Então quero concluir dizendo: glorifique ao Senhor, contemple a criação, não como uma criação com fim em si mesmo, mas olhe as mãos do Criador, o poder do Criador, o poder daquele que fez todas as coisas com a palavra do seu poder, e creia no seu coração. Esse Criador, esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que lhe amou com amor eterno, que lhe elegeu antes da fundação do mundo, que deu o seu Filho, que resplandeceu em seu coração acerca da salvação, e que um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra, e que esse sol não vamos ver, mas nós vamos contemplar a luz que foi criada ali no início de todas as coisas, aonde o próprio Cristo é o nosso candeeiro. A criação, ele aponta para Cristo como nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe, e possa olhar para essas religiões pagãs e dizer:
sem merecimento nenhum, o Senhor se revelou a mim, de forma majestosa e maravilhosa. Amém.